Para os que não me conhecem, boa parte aqui, meu nome é Moroni, sou professor de Geografia, sou militante da JSB na capital do Rio e nós vamos levantar aqui uma mesa que, enquanto nós estávamos organizando esse seminário, eu e os companheiros, aliás, foi uma unanimidade dos companheiros a relevância desse tema, né? Todos nós, quando nos filiamos ao PSB, à JSB, assinamos lá que aceitávamos e defendíamos o manifesto, o estatuto do partido, e o estatuto e o manifesto do partido, como o próprio nome, são bem claros que nosso partido é um partido socialista, partido democrático, socialista, de esquerda. Seria muito interessante nós debatermos um pouco sobre o que é esse socialismo, né? Primeiro porque hoje em dia nós vemos muita desinformação sobre o que é o socialismo, né? Não é muito difícil nós começarmos a falar de socialismo e logo alguém vai falar, tu quer morar na Coreia do Norte, né? Então, não é bem assim. Existem várias formas de socialismo, existem vários modelos prontos e o mais importante que até o professor Roberto Amaral já falou hoje, né? Quando nós lemos os teóricos do socialismo, quando nós lemos os modelos prontos, nós não devemos pensar naquilo ali como uma revelação divina que nós vamos seguir 100% daquela forma, sem contextualizar na atual sociedade. Um exemplo muito claro foi quando falamos muito da questão ambiental. Lá quando os primeiros teóricos socialistas começaram a escrever, ainda não havia toda essa preocupação sobre isso. Ou quando nós falamos em questões de direitos humanos, muitas outras causas foram ganhando visibilidade depois, a própria causa LGBT, né? E isso daí é um ponto que nós temos que ir vendo. O socialismo, ele não é uma construção fixa, ele vai se adaptando à realidade do mundo. E por que ele vai se adaptando à realidade do mundo? Porque o socialismo, ele nada mais é, ao contrário, e até isso aí até desmente muito a frase que a gente ouve, o socialismo morreu. Não, o socialismo não tem como morrer, porque o socialismo nasce das contradições do capitalismo. Então, se você tem o capitalismo e o capitalismo tem problemas, você sempre vai ter o socialismo. Assim como o capitalismo, ele constantemente se reinventa para sobreviver, né? Basta nós pensarmos na natureza, os animais sempre lutam para sobreviver, as ideias também, elas tentam se adaptar às novas realidades. E se acontece essa adaptação com o capitalismo, com o socialismo também vai acontecer. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que deixar de lado todo o conhecimento passado, toda essa história. Por quê? Senão a gente também se perde nessa ideia de se adaptar e começa a fazer qualquer coisa, começa a fazer qualquer bagunça e vai estar dizendo que é socialismo. Daqui a pouco a gente está agindo até como fascista e está dizendo que é socialismo. Não é por aí. Então, o primeiro ponto é isso, conscientizar da importância da identidade socialista para o membro do PSB, para o membro da JSB. Não adianta a gente cair na ladainha, muito como hoje em dia, então nossa esquerda e direita é besteira, tudo é a mesma coisa, o importante é se o cara é bom ou não é. Não é assim. Por quê? Até o que é o bom e o que é ruim vai variar de acordo com o que a pessoa acredita. O que eu acho bom, né, o que nós socialistas achamos bom, se nós conversarmos com um conservador, com um liberal, ele vai achar que não é bom aquilo, né? O liberal vai enfatizar mais as garantias, os direitos individuais, né? E daí temos tudo o que é básico para o capitalismo, a competição,
né, o individualismo. O capitalismo necessita dessas coisas para sobreviver. O desenvolvimento econômico do capitalismo ele é sempre gerado em cima de um conflito, em cima dessa competição. Tá? Então, isso para eles é o que é bom. Para nós não é isso que é o bom. Para nós, os socialistas, nós colocamos as questões sociais como mais importante. Colocamos o bem-estar social como mais importante. Né? Então, não caiam na conversinha de morreu, esquerda e direita, não faz diferença. Faz diferença. Faz toda a diferença. Tá? Posso fazer uma pergunta para vocês? Bem simples e objetiva. O que é o socialismo para cada um de vocês? Uma pessoa aleatória, se eu apontar para alguém, vocês conseguem entender perfeitamente o que é socialismo, o que é capitalismo? A gente tem que entender primeiro da forma dicionária. Socialismo seria, professor, conforme o dicionário? É o que eu sempre falo. As palavras, até eu estou brincando com meus alunos, falo assim, as palavras elas não surgem do nada. As nossas palavras sempre são construções em cima de outras palavras. Ninguém aqui está igual na história de Adão, né, que Deus falou, dá o nome aí para as coisas aí e tá. Não. Nós já temos palavras prontas e vamos criando novas em cima disso. E o socialismo, né, já diz, está em cima do social. Assim como se nós vamos fazer a analogia, o que é o mais importante para o cristianismo? Cristo. Para o socialismo social, né? Para o capitalismo. Qual é a base desse sistema? É o capital. Então, para alguém que for tradicionalista, vão ser as tradições e por aí vai. Então, as palavras elas já são muito autoexplicativas. Mas é bom sempre a gente ter uma visão histórica de como é que surge esse socialismo e de qual o modelo de socialismo do PSB. Né? E ainda mais quando nós tivemos em contato com outros militantes de esquerda, nós vamos ouvir falar muito assim, eu sou stalinista, eu sou trotskista, eu sou maoísta, eu sou qualquer altruísta. E o que nós somos? Né? Primeiro ponto, falar de uma origem do socialismo é algo um pouco complicado. Tá? Não há um consenso muito claro sobre como essas ideias sobre o bem-estar da sociedade começaram. Vão ter autores que vão atribuí-lo lá na Grécia Antiga, vão ter autores que vão dizer que tem uma base ali, já no pensamento cristão você tem uma base socialista, enfim. Quem seria o primeiro antepassado do socialismo? Não temos isso muito claro. Mas temos claro que em um momento da história, as indignações populares se manifestaram de forma muito clara pela melhoria da sociedade. E esse momento foi a grande Revolução Francesa, né? E especialmente em um dos grupos dela, que era os jacobinos, né? Que era um grupo radical da Revolução Francesa. Então, eu pessoalmente colocaria eles aí como nossos primeiros antepassados, assim, bem evidentes. Dá o Wilson para sentar aqui na mesa, que é dele por direito também. Então, a partir daí, uma série de pessoas vão começar a pensar essa questão. Vamos ter o primeiro grupo, né, dos chamados socialistas utópicos, né, que eles já se preocupavam com a ideia de uma nova sociedade, da melhoria de vida das pessoas, mas eles ainda não tinham um método muito claramente formado, ou às vezes até tinham alguns traços um pouco ingênuos, né, que deram a eles essa deixa de utópicos, né?
Alguns acreditavam que os próprios empresários iriam começar a tratar melhor seus trabalhadores, ia ser um processo natural, e nós sabemos que não é bem assim. Depois deles, vou colocar a linha do tempo, nós vimos surgir um outro grupo, né, que voltou a se falar muito deles agora por conta dos Black Blocs, né, que são os anarquistas. Então, historicamente, tem esse grupo que defende o fim imediato do Estado, né, a democracia na sua forma mais radical, mais pura. Depois tem os marxistas, que assim, são quem domina o campo socialista hoje em dia. A maioria dos socialistas tem uma forte influência marxista. Isso nas diversas correntes, nós não vamos entrar aqui em detalhes. Leninistas, trotskistas, stalinistas, né? Cada um deles foi criando peculiaridades. Mas qual a grande contribuição que o marxismo trouxe para o socialismo de forma ampla? Foi principalmente a preocupação com o método científico do socialismo, né? Até o marxismo foi conhecido também como socialismo científico. Vamos ver divergências ao Marx e tal, mas basicamente essa é a contribuição. Se preocupar não só em você sonhar com uma sociedade melhor, mas como você, na prática, vai chegar a ela, como ela vai funcionar, isso tudo de uma forma científica, que você possa provar por dados, estudando a economia, estudando as relações humanas e por aí vai. E daí nós vamos tendo a evolução, ou enfim, a mudança até duas linhas, digamos assim, muito atuais, né, e que as pessoas confundem muito, né? O socialismo democrático, que é o que temos do PSB, né, dessa transição, dessa mudança para uma nova sociedade, mas respeitando a ordem democrática. E aí tomem cuidado quando se fala em reformismo. Não é muito bem reformismo. Reformismo nós vamos ter na outra linha, na social-democracia, que acha que pode ficar melhorando o capitalismo, tornar ele mais humano, né? Nosso partido ele não deixa de ser revolucionário, mas é uma revolução democrática, é uma revolução pelo aperfeiçoamento. Não é uma revolução por nós defendemos aqui uma luta armada que vai derrubar o governo e vai instaurar o socialismo. A nossa revolução era muito mais profunda até, porque derrubar um governo, dar um golpe de Estado é uma coisa muito fácil, né? A história do Brasil tem vários, né? Infelizmente a nossa república começou com depois nós tivemos Vargas instaurando a ditadura, nós tivemos a ditadura militar. Então tomar o poder na marra é muito fácil. O difícil é justamente isso, é conseguir tocar e mudar as mentes, os corações das pessoas, mudar principalmente a forma da sociedade se relacionar. Então, sim, quando perguntarem, mas o PSB é revolucionário? Sim. Então vocês querem derrubar o governo com arma? Não necessariamente é só uma hipótese que seja cogitada, não, no meio revolucionário. Nós somos revolucionários porque nós queremos transformar realmente a sociedade. Nós queremos mudar a sociedade, e não é só mudar o governo, não é só mudar o poder, é mudar as relações na sociedade. E aí é interessante, quando a gente citei lá nos antepassados, né, os jacobinos, e eles falavam já muito disso. Falavam muito dessa questão, tem uma frase do Robespierre que ele fala que a república estaria assentada sobre as virtudes, né? Então, não dá para você ter uma mudança na sociedade.
não dá para ter uma mudança na sociedade sem você mudar esse conceito moral da sociedade, né? Assim, a forma como a sociedade vai se relacionar. E aí é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Dá para eu dizer socialista se eu, por um acaso, tenho uma empresa e eu exploro meus empregados? Dá para ser socialista se eu for um político e viver nas negociatas, deixar um pouco de lado o bem-estar da sociedade, o bem-estar público? Não. Então, é muito mais do que uma simples briga de poder. A nossa luta é pela mudança da forma de agir. Não gosto de usar esse termo, mas é uma expressão que eu vou começar a mudar, inclusive, a si mesmo. De fato nós, para sermos socialistas, não adianta só nós assinarmos um manifesto ou qualquer coisa assim, ou pegar trocentos livros teóricos, não. Nós temos que começar a viver na prática o socialismo, né? Nós temos que começar a mudar a forma como as nossas relações são feitas. Isso é dentro do partido, que tem vivido um momento de transformação muito bom, dentro de centro acadêmico, dentro das diversas situações que nós estejamos, né? Esse nosso socialismo deve ser prático, deve deixar de ser um pouco teórico, né? E nesse ponto, é muito importante já que foi falado tanto de Marx, a contribuição da praxis, né? A ideia de que nós não vamos medir a teoria pela teoria, sim pela prática, né? Então, eu acho que seria muito interessante, eu não vou me alongar nesse assunto, porque nós já estamos em horário de corrido, mas nós vamos ter um momento para vocês falarem, vocês responderem, para ser um debate mesmo. E eu gostaria de, nesse momento, ouvir pelo menos algumas pessoas falando o que elas querem desse socialismo. Qual é essa mudança que elas querem ver na sociedade? Então, vamos aproveitar o tempinho para refletir, vou passar a palavra para o Joilson e depois, quando for para as perguntas, eu gostaria de ouvir o que é para você, o que é o seu socialismo, o que é a mudança que você quer ser, quer ver e quer fazer.